Bom dia, tudo bem? Domingo pela manhã, aqui a gente não para, né? Eu estou alternando os serviços domésticos, né? De cozinha, de limpeza de casa, que todo mundo participa e ajuda, mas eu estou alternando isso com os estudos, com o trabalho e etc. Então eu vim aqui para comentar rapidamente com vocês sobre a Lei 14.010 de 2020, que foi promulgada agora, sancionada no dia 10 de junho de 2020. E essa lei trata do regime especial em razão da pandemia e trouxe algumas mudanças no que concerne ao direito de família e direito sucessório. Alguns artigos foram vetados, então trouxe algumas mudanças. A primeira delas diz respeito à execução de alimentos, que está previsto no artigo 15 da lei, né? E eu queria trazer para vocês que tão logo estourou Bom dia, Maurício, tudo bem? Tão logo estourou a pandemia, no dia 17 de março, se não me falha a memória, o CNJ editou a Resolução 62 e nessa Resolução 62 o CNJ recomendou que os tribunais estaduais não permitissem o decreto de prisão do devedor de alimentos cumprido no sistema carcerário em razão da pandemia. Então o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, deu uma recomendação para que as prisões fossem decretadas exclusivamente de forma domiciliar, impedindo assim que aquele indivíduo, aquele devedor de alimentos, fosse levado ao sistema prisional, onde estaria exposto ao vírus e poderia contrair o coronavírus, o que seria uma questão pior do que a dívida de alimentos. Essa resolução do CNJ do dia 17 de março, repito, tão logo a pandemia entrou, ela foi acolhida pelo STJ, se não me falha a memória, no dia 25 de março, pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que, num habeas corpus da Defensoria Pública do Ceará, concedeu liminar nesse sentido, determinando que os presos, ou que um preso, fosse transferido do regime carcerário para o regime domiciliar, quer dizer, mudando o regime de cumprimento daquela sanção civil, né? Dia 27 de março, então, o ministro estendeu essa liminar para todos os presos do Estado, e aí foram todos os presos do país, na verdade, por dívida de alimentos, né? E essa visão, ela mudou, quer dizer, o STJ, posteriormente, a terceira turma, deu uma visão diferente, eu vou explicar para vocês, né? Na verdade, por que decretada a prisão do devedor de alimentos? Porque alimentos é aquilo que o indivíduo precisa para sobreviver. Se eu não pago aquilo que o indivíduo que precisa daquele valor para sobreviver, a sanção há de ser dura, a sanção há de ser severa, né? E qual a sanção mais severa hoje aplicada a alguém que a lei permite? É você retirar dele a sua liberdade. Então, em razão disso, é que os Códigos de Processo Civil, e na época da discussão do Código de Processo Civil no Congresso Nacional, havia uma dúvida se o devedor de alimentos iria cumprir essa pena num regime semiaberto, num regime fechado, e aí decidiu-se por fim que cumpria no regime fechado, que se fosse semiaberto certamente não seria uma pena. O professor Rolfo Madaleno dizia até que seria uma colônia para maus pagadores, né? Eles se encontrariam à noite, sairiam para trabalhar durante o dia, e nos finais de semana fariam lá o seu churrasquinho e etc. Mas não vem ao caso, porque o objetivo aqui é só dizer o seguinte: se um indivíduo cumprisse a prisão domiciliar, né, talvez ele não fosse compelido a pagar, a quitar os alimentos, né? Então o STJ, a terceira turma do STJ, entendeu, não, o regime de prisão não é domiciliar. Ele continua tendo a prisão decretada, e essa prisão há de ser cumprida no regime prisional normal, mas durante a pandemia o processo fica suspenso. Então, o entendimento passou a ser da suspensão do processo de execução. E, obviamente, no período em que o processo estava suspenso, como se trata de uma execução de uma prestação de trato sucessivo, as pensões que se vencerem no curso da execução se incorporam a ela, né? Então, não teria causado prejuízo ao credor, né, aquele que recebe alimentos,
porque se a pandemia durar, as pensões que se vencessem nesse período se incorporariam a ela, e o decreto de prisão lá na frente do devedor de alimentos faria com que esse indivíduo só fosse solto depois, ou cumprido a pena, né, ou cumprindo o prazo fixado pelo juiz, ou depois de ter quitado o débito integral, inclusive com as parcelas que se vencerem no curso dessa execução. E aí a ministra Nancy Nandrig, dada a repercussão e as divisões para todos os lados, nos tribunais estaduais e no próprio STJ, pediu para levar o caso para a segunda sessão. E o julgamento do caso na segunda sessão seria no dia 10 de junho. Né? O ministro relator, o Paulo de Tarso Sanseverino, então, com muita sabedoria, ele entendeu que naquele dia seria o prazo final para que o presidente da República sancionasse o projeto de lei 1179, né, que ele acabou sancionando. Então o presidente da República naquele dia sancionaria o projeto de lei e teria no projeto de lei um artigo que trata da execução de alimentos, então não seria prudente o STJ emitir uma decisão, né, que pudesse ser contrária ao que a lei trouxesse. E acabou assim ocorrendo. No dia 10 de junho, o presidente da República sancionou a Lei 14.010 de 2020, né, trazendo uma visão diferente daquela visão que o STJ já estava entendendo, que era pela suspensão dos processos de execução. E o artigo 15 fala em medida prisional de forma domiciliar. Então, como é que estamos hoje? Hoje estamos com uma lei em vigor já, que diz que o devedor de alimentos, até o dia 30 de outubro, não pode ser preso pela dívida. A prisão decretada até o dia 30 de outubro, ela tem que ser de forma domiciliar. Esse indivíduo vai ficar preso no domicílio dele. As estratégias que podem ser adotadas por advogados que militam na área é exatamente não impulsionar o processo para que não seja decretada a prisão nesse período, para que a prisão não seja de forma domiciliar. Agora é interessante a gente destacar também que no artigo 15, né, no finalzinho do artigo 15, tem uma frase que fala que mesmo sendo decretada a prisão, isso não desincumbe da parte, né, o direito de executar ou de continuar cobrando as obrigações vencidas de outra forma. Então, dá o direito ao credor de alimentos a não só executar pelo rio da prisão, e isso é uma discussão que os advogados que militam na área e os juristas que tratam do direito das famílias já estão entrando, que é a possibilidade de você entrar com a execução com os dois pedidos na mesma execução, porque o artigo 15 daria essa brecha. Kátia, o número da lei é 14.010, 14.010 de 2020. Então, a discussão agora é se o artigo 15 permite, e perceba que é muito recente, né? Tem 4 dias, né? Se o artigo 15 permite que eu faça uma execução de alimentos que tramite simultaneamente pelos dois jeitos, quer dizer, seja decretada a prisão do devedor, como ele vai cumprir de forma domiciliar, eu possa ainda dar prosseguimento àquele inventário enquanto ele cumpre de forma domiciliar, fazendo constituição patrimonial. Bom, essa questão é interessante quanto à execução de alimentos e a mudança que a gente teve nessa semana, né? Vocês perceberam que houve uma mudança nas decisões do STJ nos últimos 2 meses, né? E essa semana a gente teve uma mudança legislativa, né? Fixando, então, a questão da prisão domiciliar na execução de alimentos. Mas outro artigo que eu queria tratar com vocês é o artigo 16, e o artigo 16 vem em muito boa hora. É o artigo que trata da abertura do inventário por morte. Percebam, nessa pandemia as pessoas já estão sofrendo diversas perdas, inclusive perdas pessoais, de parentes próximos. Imagina um pai que falece, né, ou uma mãe que falece, e você
não só tem dificuldade para o enterro, mas para realizar seu luto, não pode ter velório nessa época, etc. Mas você tem um prazo previsto na lei de 60 dias, e é importante a gente destacar aqui que algumas leis estaduais trazem um prazo diferente do Código de Processo Civil, e isso gera uma discussão gigantesca, mas aqui no Rio o prazo é exatamente esse. O Código de Processo Civil diz que uma vez que seja aberta a sucessão, uma vez que alguém faleça, os herdeiros desse indivíduo têm 60 dias para requerer a abertura do inventário. O inventário tem que ser findo em até 12 meses. Né? Então, o artigo 16 ele muda exatamente esses prazos, porque não tem o menor sentido ou não teria a menor possibilidade que um indivíduo que não é o titular ainda daquele bem, que ele consiga ter acesso as questões. Ele não foi nomeado inventariante. Imagina um pai de alguém falece, um indivíduo se vê não só tendo que viver aquele luto, mas tendo que juntar documentação rápido para que o advogado distribua ou abra o inventário ou que seja feita de forma extrajudicial. Né? Então, esse prazo de 60 dias, ele está suspenso. Ele vai ter o termo inicial, quer dizer, vai começar a contar 60 dias a partir do dia 30 de outubro de 2020, porque com isso permite que essa pandemia, a curva reduza, as pessoas voltem aos poucos às suas atividades normais e tenham tempo de conseguir levantar toda a documentação necessária, a busca do patrimônio, né, do falecido, do ente falecido, para poder dar abertura ao inventário. E o prazo de 12 meses para terminar o inventário também, ele começa a contar no dia 30 de outubro de 2020. Então, esse artigo 16 ele veio bem em boa hora, ele veio num bom momento, impedindo que no momento de dor, né, no momento em que as pessoas já estão sofrendo algumas perdas, como eu falei, que elas se vejam ainda compelidas em razão da burocracia, terem que reviver tudo isso e terem que buscar documentos e num período célere, num momento difícil. Por mais que se consiga hoje tirar a maioria das certidões de forma online, ainda assim eu tenho dificuldade para ter acesso. Eu posso não ter o imposto de renda do meu pai, posso não conseguir ter acesso ao imposto de renda, não saber onde é que ele tem conta bancária. Né? Então, percebam a dificuldade que isso traria para o indivíduo abrir um inventário normal. Então, esse desespero de 60 dias, e eu tenho sido procurado por pessoas com essa dúvida, né, se tem ou não o prazo para abrir, preocupadas com o prazo para abrir em razão da perda, e a minha resposta tinha sido do projeto de lei, e agora, como o projeto de lei se transformou em lei, é que o prazo só começa a contar a partir de outubro. Então eram essas as questões que eu queria trazer para vocês. Com relação à execução em regime domiciliar, eu já deixei aqui a minha opinião. Eu acho que não é a melhor forma de você compelir alguém a pagar alimentos. Eu acho que a melhor forma seria se tivesse sido suspenso, como era a orientação do STJ anteriormente, mas não foi o que aconteceu. Oi, Raquel, tudo bem? Há quanto tempo? E com relação à dilação do prazo para abertura do inventário causa-morte e para fim do inventário causa-morte, eu acho que esse artigo veio em boa hora. Então essa lei só traz 2 artigos que tratam de direito de família e sucessões, que foram exatamente esses que a gente comentou agora pela manhã. Agora eu queria saber a sua opinião. O que você acha dessas mudanças? O que você acha da suspensão do prazo e o que você acha da prisão domiciliar por devedor de alimentos? Fala aí, estou esperando a tua resposta. Tenham todos um bom domingo e obrigado pela atenção.